Às vezes, o destino começa com algo tão simples que a gente nem percebe. Um gesto pequeno, uma escolha no meio da pressa, um olhar que a vida devolve só para ver o que a gente faz com ele. Se esse tipo de história toca o seu coração, curta, compartilhe e siga, porque o que você vai ouvir agora talvez te faça olhar o mundo de outro jeito. Era fim de tarde em São Paulo. O barulho da chuva caía leve sobre o toldo da padaria. O cheiro de café quente se misturava ao som dos passos apressados. Atrás do balcão, com o cabelo preso e o uniforme já meio gasto, estava Camila, 24 anos, estudante de administração, sonhadora, determinada. Trabalhava ali há 2 anos, falava inglês, espanhol e arranhava francês, porque acreditava que um dia alguém veria o valor disso. Queria crescer, não só ganhar mais. Queria provar para si mesma que era capaz. Enquanto arrumava os pães de queijo na vitrine, ouviu a porta abrir. O vento entrou junto com um senhor de roupas velhas, barba por fazer, passos cansados. Ao lado dele, uma menininha de uns 6 anos, com o cabelo preso por uma fita azul e os olhos cheios de frio. Os dois pararam ali, perto da entrada, sem jeito, sem saber se podiam ficar. "Moça", disse o homem, com a voz rouca, "a gente podia só tomar um copo d'água?" O gerente atrás do caixa revirou os olhos. "Aqui não é abrigo, meu senhor. Se não vai consumir, é melhor sair." Alguns clientes olharam, outros fingiram que não ouviram. Camila parou. O coração apertou. A menina tremia. O homem segurava a mão dela com cuidado, como quem tem medo até de pedir. "Eu posso pagar", disse Camila. "Só um copo d'água e alguma coisa quente para ela." "Camila, não se meta", cortou o gerente. "Não quero confusão." Mas ela já tinha ido até a cozinha, pegou um copo limpo, encheu de água, colocou leite para esquentar, pegou um pão na chapa, um pedaço de bolo e colocou na bandeja. Pagou com o dinheiro que usaria para o próprio almoço. Quando voltou, colocou tudo na mesa do canto. "Pode sentar." O senhor a olhou, surpreso. "A senhora é muito boa." "Não sou, não. Só não gosto de ver ninguém passando fome." Ele olhou para a menina, depois para o prato e respirou fundo. Quem reparte o pouco merece o muito. Camila sorriu, mas por dentro sentiu um arrepio. Era uma frase simples, mas parecia ter peso. Ela voltou ao balcão, tentando ignorar os olhares tortos de quem só enxerga a aparência. Mais tarde, quando o movimento diminuiu, Camila notou que o homem e a menina tinham ido embora. Na mesa, o prato vazio e uma moeda de R$ 1 deixada sobre o guardanapo. Ela ficou olhando por alguns segundos, sem saber se ria ou se chorava. Guardou a moeda no bolso, talvez para lembrar que gentileza também volta. De algum jeito, o expediente terminou. Camila pegou o ônibus cheio, encostou a cabeça na janela e ficou olhando a cidade passar. Pensava nas contas, na faculdade, na vida que ainda queria construir. Pensava também naquela menina, o jeito como ela abraçava o copo de leite, como se fosse o tesouro do mundo. Em casa, abriu o caderno de anotações onde escrevia suas metas. Guardar 50 por semana. Logo abaixo, escreveu ajudar sem esperar e sorriu, porque, mesmo sem saber, aquele dia tinha sido diferente. Na manhã seguinte, quando abriu a padaria, viu um homem sentado na mesma mesa de ontem. Roupas simples, mas limpas. Barba feita. Cabelos penteados. Por um instante, ela não reconheceu. Mas o olhar era o mesmo. "Bom dia",
disse Camila. Bom dia, moça, respondeu ele. Vai querer o de sempre? Hoje eu pago, disse com um sorriso leve. E queria também conversar um pouco, se puder. Camila serviu o café e se sentou à frente dele. A menina está bem. Está assim. Está com a mãe hoje. Ontem foi um dia longo. Que bom. Fiquei preocupada, ele assentiu. Eu percebi que você não hesitou em ajudar, mesmo sabendo que podia se complicar. A gente não pensa muito quando é o certo, disse ela. Eu só fiz o que devia. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou, você trabalha aqui há muito tempo? 2 anos. Trabalho de manhã e estudo à noite. O que você estuda? Eu digo administração. Quero entender como as empresas funcionam. Quero montar a minha um dia. E por quê? Perguntou ele. Por que quer isso? Camila pensou um pouco antes de responder. Porque eu vejo muito desperdício. De tempo, de gente boa, de ideia boa. Às vezes, tudo o que falta é alguém organizar as coisas. Ele sorriu com calma. E você organiza bem o próprio dinheiro? Camila riu sem graça. Tento. Eu anoto tudo. Entradas, saídas. Tô montando uma reserva de emergência. Falta pouco, mas eu chego lá. Isso já te coloca à frente de muita gente. Eu aprendi que quem não sabe cuidar do pouco nunca vai entender o valor do muito. Ele olhou para ela e, por um instante, pareceu enxergar mais do que ela dizia. Continue assim, Camila. Às vezes, a vida testa o coração da gente antes de entregar o que a gente pediu. Ela não entendeu bem, mas sorriu. O homem terminou o café, deixou o pagamento exato sobre o balcão e saiu sem dizer mais nada. Camila ficou olhando ele atravessar a rua. Algo nela dizia que ainda não era a última vez que o veria, mas nem nos melhores sonhos. Ela imaginava onde ele apareceria de novo. 2 dias se passaram. A rotina da padaria seguia igual. Os mesmos clientes, as mesmas conversas, os mesmos passos apressados. Mas, no fundo, Camila sabia que algo tinha mudado. Era como se o ar esperasse alguma coisa. Uma resposta, talvez. Naquela manhã, ela chegou um pouco mais cedo. Tinha uma entrevista marcada à tarde, numa empresa grande do centro. Havia se inscrito semanas antes e nem lembrava mais. Mas o e-mail confirmando chegou na noite anterior. E ela mal dormiu. Enquanto limpava o balcão, sentiu um olhar conhecido. Virou devagar. O homem estava ali. O mesmo senhor que ajudara dias atrás. Agora de terno simples, camisa clara, postura firme. Nada nele lembrava o homem da rua, exceto os mesmos olhos calmos, profundos, de quem carrega tempo dentro. Olha só quem apareceu, disse Camila, tentando disfarçar o susto. Não podia ir embora sem um último café, respondeu ele sorrindo. Vai viajar? Perguntou curiosa. Talvez, respondeu ele depois de uma pequena pausa. Mas antes queria te desejar sorte. Sorte? Ouvi você falar da entrevista. A vida costuma colocar portas na frente de quem não tem medo de bater. Camila riu, nervosa. Espero que abra. É uma multinacional. Eu nunca fui tão longe. O mais longe é sempre o primeiro passo, disse ele. Depois o caminho se acostuma com a gente. Ela agradeceu. Emocionada, e pela primeira vez reparou que o relógio dele era antigo, mas caro. Tinha uma pulseira de couro gasta e o vidro levemente arranhado. Um relógio que parecia ter história, mas ela não perguntou nada. Posso te dar um conselho? Disse o homem antes de sair. Claro, seja a mesma pessoa, mesmo que o mundo te dê outro crachá. Camila guardou aquela frase como quem guarda um segredo. À tarde,
Vestiu a melhor roupa que tinha. Camisa branca, calça preta, cabelo preso com cuidado. Pegou o caderno de anotações e saiu de casa antes do almoço. No caminho, olhou o reflexo no vidro do ônibus, sorriu. Seja a mesma pessoa, repetiu para si mesma. O prédio da empresa era imenso. Vidros, seguranças, gente apressada de terno. Camila sentiu o coração bater mais rápido. Entrou, respirou fundo e avisou na recepção. Foi encaminhada a uma sala de espera com outras 5 pessoas. Todos pareciam mais preparados, mais seguros, mais caros. Ela abriu o caderno e fingiu revisar anotações, mas, por dentro, só conseguia lembrar da padaria. Do homem, da menina e da frase: quem reparte o pouco, merece o muito. O tempo passou devagar, até que a secretária apareceu na porta. A senhorita Camila. Pode entrar. A sala era ampla, com janelas enormes e uma mesa de vidro no centro. 3 pessoas estavam sentadas do outro lado. 2 diretores e um homem mais velho, de terno cinza. Camila gelou. Era ele, o homem da padaria, o mesmo que ela havia ajudado. Só que agora, com outro brilho, outro porte, outra presença, os diretores se levantaram. Senhora Camila, esse é o senhor Eduardo Monteiro, presidente do grupo. Ela quase perdeu o ar. O homem apenas acenou, com o mesmo sorriso tranquilo de sempre. Prazer em revê-la, disse ele. Pode se sentar. Camila sentou devagar, tentando entender o que estava acontecendo. As mãos tremiam, o coração batia rápido. Eduardo olhou para ela com calma. Eu pedi para te chamarem pessoalmente. Me chamarem? Perguntou confusa. Sim, eu me lembro de cada rosto que carrega gentileza. Naquele dia, você deu o almoço que era seu. Eu nunca esqueci. A sala ficou em silêncio. Os diretores se entreolharam sem entender. Camila tentou disfarçar o nervosismo. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, disse ele, firme, mas sereno. Poucos fariam. E é por isso que você está aqui. Um dos diretores abriu uma pasta. Senhor Eduardo, a vaga é administrativa. Estágio em planejamento financeiro. Ele assentiu. Perfeito. É disso que ela entende. Camila, conte para nós como organiza o próprio dinheiro. Ela piscou surpresa. Meu dinheiro? Sim, quero saber o que você aprendeu com o pouco que tinha. Camila respirou. Eu aprendi que dinheiro é movimento. Que não é sobre quanto entra, é sobre quanto fica. Aprendi que se eu não sei para onde ele vai, ele nunca volta. E que poupar é uma forma de respeito por quem eu quero ser amanhã. Eduardo sorriu. E o que você faria aqui, se tivesse a chance? Eu observaria o desperdício. O das horas, o das ideias, o das pessoas que não são ouvidas. Aprendi que números sem propósito são só barulho. Um dos diretores anotava rápido. Eduardo continuou observando. E se alguém duvidasse de você? Eu deixaria o resultado responder, mas sem esquecer quem eu sou. Por alguns segundos ninguém falou nada. Depois, Eduardo se levantou. A entrevista acabou. Camila ficou sem entender. Acabou? Sim, e começa amanhã, às 8. Ela arregalou os olhos. Eu fui contratada. Você foi escolhida, disse ele. A diferença? Ela sorriu emocionada. Os diretores pareciam surpresos, mas ninguém ousou contestar. Eduardo apertou a mão dela. Seja bem-vinda, Camila. Na saída, ela sentiu as pernas leves e o coração cheio. Não entendia tudo o que estava acontecendo, mas sentia que o mundo estava diferente. E, no fundo,
Sabia que nada daquilo era coincidência. No dia seguinte, Camila chegou cedo. O sol mal tinha tocado o espelho do prédio e ela já estava lá, parada em frente à recepção, com um misto de medo e gratidão no peito. Vestia a mesma camisa branca de sempre, o cabelo preso com o mesmo cuidado, mas o olhar era outro. Passou o crachá na catraca, subiu no elevador e respirou fundo. Era o primeiro dia, e cada passo parecia ter som de começo. A equipe de planejamento financeiro a recebeu com olhares curiosos, alguns sorrisos, algumas sobrancelhas erguidas. O ambiente cheirava a café e planilha. "Você é a nova estagiária, certo?" perguntou um homem alto de terno ajustado demais. "Sim, senhor." "Camila, eu sou Rogério, seu supervisor. Aqui é ritmo acelerado." "Sem erros," ela assentiu. "Entendido." Rogério se afastou e cochichou algo com uma colega, que riu baixo. Camila ouviu o suficiente para perceber o tom de desprezo, mas continuou firme. Sentou-se em frente ao computador, observou os relatórios na tela. Os números dançavam em colunas, frios, distantes, mas ela via histórias ali. Cada despesa era uma decisão, cada receita, um esforço, e pensou que talvez fosse isso que tornava os números tão humanos. Durante a manhã, trabalhou em silêncio, corrigiu gráficos, ajustou fórmulas, reorganizou tabelas que ninguém mais queria tocar. E, quando o relógio marcou 11h30, Rogério se aproximou. "Você mexeu nesse arquivo?" "Sim, estava com um erro na soma final. Corrigi." "Corrigiu?" Ele riu. "Então quer dizer que a novata entende mais que o sistema?" Camila respirou fundo. "Eu só ajustei o cálculo. Estava duplicando valores." Ele abriu o arquivo e olhou, fingindo surpresa. "E não avisou ninguém?" "Achei que a equipe preferia resultado." Rogério ficou em silêncio por um segundo. Depois soltou. "Aqui ninguém quer heroína. Querem discrição." A sala parou. Camila sentiu o rosto esquentar, mas não respondeu. Pegou o relatório impresso, levou à mesa dele e deixou ali. Sem dizer nada, Eduardo observava tudo de longe. Passava pelos corredores como quem não quer ser notado, mas via cada gesto, cada palavra. Reconheceu o olhar de Camila, o mesmo da padaria, tentando equilibrar dignidade e dor. Na reunião da tarde, os diretores se reuniram. Camila levou o relatório que corrigira. Rogério começou a apresentar, sem citar o nome dela. Mostrou gráficos. Falou de eficiência, de cortes, de metas. Eduardo, no canto da mesa, apenas ouvia. Quando o supervisor terminou, ele perguntou: "Quem revisou esses dados?" Silêncio. Rogério limpou a garganta. Foram ajustes internos. Eduardo olhou direto para Camila. "Internos?" Ela hesitou, depois disse: "Eu revisei, senhor. Excelente. Pode explicar o que fez?" Camila levantou devagar. Havia duplicação em 2 abas e um erro de fórmula na projeção. Trimestral. Corrigi e atualizei conforme os indicadores corretos. O resultado mudou de déficit para equilíbrio. A sala murmurou. Eduardo se inclinou na cadeira. "Interessante. E quanto tempo você levou para perceber?" "Meia hora." Rogério tentou disfarçar a irritação. "Foi sorte." Eduardo sorriu. Sorte costuma visitar quem presta atenção. Os diretores trocaram olhares. Camila sentou-se novamente, o coração disparado. Ao fim da reunião, Rogério a chamou. "Você me expôs na frente de todos. Eu só respondi o que me perguntaram. Da próxima vez, pense antes de falar." Ela respirou.
Da próxima vez, me dê crédito antes de roubar o trabalho dos outros. Ele a encarou, surpreso com a coragem, mas ela não desviou o olhar. Eduardo viu a cena de longe e, pela primeira vez, deixou um leve sorriso escapar. Nos dias seguintes, Camila continuou entregando relatórios impecáveis. Organizou prazos, corrigiu erros antigos, simplificou processos. Alguns começaram a respeitá-la, outros a invejá-la. Numa tarde chuvosa, Eduardo a chamou à sua sala. O escritório era amplo, mas simples. Uma estante com livros, uma janela enorme, uma máquina de café no canto. Sente-se, Camila. Ela obedeceu, tentando disfarçar o nervosismo. Tem acompanhado bem a equipe? Perguntou ele. Sim, senhor. Estou aprendendo muito. E o Rogério? É exigente. Eduardo cruzou as mãos sobre a mesa. Às vezes, as empresas crescem tanto que esquecem o valor das pessoas. Eu penso o mesmo, disse ela. E o que você acha que faz uma empresa durar? Respeito e propósito. O lucro é consequência. Eduardo olhou para ela por alguns segundos. Depois se levantou e caminhou até a janela. Você sabia que eu fundei essa empresa há 30 anos? Não, senhor. Pois é, eu perdi tudo uma vez. Tudo? Dinheiro, parceiros, confiança. Só não perdi a vontade de recomeçar. Camila ficou em silêncio. Ele continuou. Desde então, aprendi a observar antes de decidir. Aprendi que quem entende o valor do pouco nunca desperdiça o muito. Ela sorriu, reconhecendo a frase. O senhor disse isso uma vez. Eu sei. Eduardo se virou para ela com um olhar firme e calmo. Às vezes, me disfarço de cliente, de funcionário, até de alguém sem nada, só para ver como as pessoas tratam o que julgam pequeno. E foi assim que te conheci. Camila gelou. O senhor estava me testando? Ele assentiu. E você passou, Camila. Mas o teste ainda não acabou. Ela respirou fundo. O que falta? Falta mostrar que humildade e competência podem caminhar juntas, que números e corações não são inimigos. Eduardo caminhou até a mesa e colocou um envelope à frente dela. Dentro está um desafio, uma análise real. Se conseguir apresentar uma solução em 3 dias, o futuro dessa empresa pode mudar. Camila pegou o envelope com as mãos trêmulas. Eu vou tentar. Não tente, faça. Saiu da sala com o coração batendo rápido. Sabia que aquele era o momento. E, por mais assustador que fosse, também sabia que era a chance que esperou a vida inteira. 3 dias. Foram 3 dias sem dormir direito. Camila chegou cedo. Saiu tarde. Viveu de café e coragem. As planilhas viraram labirintos. Os números, enigmas. Mas ela não desistiu. Revisou relatórios. Cruzou dados. Observou padrões. Descobriu desperdícios escondidos em contratos antigos. Gastos invisíveis em setores que ninguém olhava. E anotou tudo com letra firme. Organizada, limpa. Naquela sexta-feira, o sol atravessava as janelas da empresa como se quisesse assistir. Camila ajeitou o cabelo, segurou a pasta e caminhou até a sala de reuniões. Lá dentro, todos já estavam, os diretores Rogério e, no centro, Eduardo Monteiro. O ar parecia mais pesado. Camila respirou e entrou. O som dos saltos ecoou no chão de madeira. Parou diante da mesa e colocou o relatório à frente. Quando quiser, disse Eduardo, ela começou. A voz saía firme, mas o coração batia rápido. Nos últimos meses, a empresa teve redução de receita. Não por falta de clientes, mas por má gestão de recursos. Fornecedores sem revisão de contratos.
Gastos duplicados em logística e desperdício de material. Alguns se entreolharam. Camila continuou. Analisei cada setor e descobri que podemos economizar R$120 mil por trimestre apenas reorganizando processos simples. E como chegou a esse número? Perguntou um diretor. Eliminando repetições e ajustando as compras conforme a demanda real. O problema não está no quanto entra, e sim no quanto se perde sem perceber. Eduardo observava em silêncio. Rogério, do outro lado, disfarçava o incômodo. Camila projetou os gráficos na tela. Cores, linhas, curvas. Cada ponto explicava uma história. E, aos poucos, a sala foi ficando em silêncio. Até o som do ar-condicionado parecia menor. Por fim, disse ela, proponho um plano de controle baseado em metas semanais e feedback direto. Não é só planilha, é comportamento. Gente motivada trabalha melhor que orçamento grande. Ninguém falou por alguns segundos. Depois, Eduardo bateu palmas. Devagar, mas com firmeza. Os diretores o acompanharam. Rogério baixou o olhar. Excelente, Camila, disse Eduardo. Você entendeu a alma do problema? Ela respirou aliviada. Obrigada, senhor. Mas ele não terminou. Antes de encerrar, quero fazer algo que devia ter sido feito a tempo. Chamou Rogério à frente. O senhor apresentou um relatório falso, tomou crédito pelo trabalho dos outros e tentou constranger uma funcionária exemplar. Isso não reflete os valores desta empresa. Está dispensado. Rogério ficou pálido. Tentou falar, mas a voz não saiu. Saiu da sala em silêncio. Eduardo voltou-se para Camila. O que você fez nestes 3 dias não é só competência. É propósito. E propósito é o que mantém uma empresa de pé. Ela sorriu, emocionada. Eu só quis mostrar que o pouco também pode mudar o muito. Eduardo assentiu. Por isso, a partir de hoje, você não é mais estagiária. É a nova coordenadora de planejamento financeiro. Camila levou as mãos ao rosto sem acreditar. Senhor, eu não sei o que dizer. Diga o que sempre diz. Obrigada, ele sorriu. Eu é que agradeço. Por me lembrar do que o dinheiro nunca deve comprar. A reunião terminou com aplausos. Camila saiu da sala com os olhos marejados. No corredor, olhou pela janela e viu a cidade lá embaixo. Carros, pessoas, pressa. E pensou em tudo o que viveu, a padaria, o copo de leite, o pão repartido, a moeda de R$1 no guardanapo. No bolso da bolsa, ela ainda a carregava, como quem carrega fé. Naquela noite, Eduardo ligou para ela. Camila, posso te contar algo que nunca contei? Claro, aquela menina. Aqui estava comigo na padaria. É minha neta. Camila se calou, surpresa. Eu quis que ela visse com os próprios olhos que ainda existe bondade. E ela viu. Em você, a voz dele ficou mais suave. Continue sendo essa pessoa. O mundo precisa de gente que faz o bem sem saber que está sendo vista. Camila chorou baixinho. Eu só segui o que o coração mandou. E é por isso que você chegou até aqui. Ele riu. Leve. Lembre-se, dinheiro é ferramenta, não espelho. Se você o usa com propósito, ele constrói. Se o usa para mostrar quem é, ele destrói. Camila sorriu. Eu não vou esquecer. Eduardo encerrou a ligação e olhou pela janela. Lá embaixo, o trânsito de São Paulo seguia, indiferente. Mas ele sabia que algo tinha mudado. A empresa estava em boas mãos. E o futuro estava sendo escrito por quem merecia. Camila fechou o notebook, olhou para o céu
e respirou fundo. Quem reparte o pouco merece o muito, e dessa vez ela entendeu completamente o que aquela frase significava. Às vezes, o destino começa com algo tão simples que a gente nem percebe, um gesto pequeno, uma escolha no meio da pressa, um olhar que a vida devolve só para ver o que a gente faz com ele. Se esse tipo de história toca o seu coração, curta, compartilhe e siga.